Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, nós estamos na oitava da Páscoa e o evangelho que nós vamos meditar hoje, um evangelho um pouco longo, é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35, que diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram realmente: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como vocês viram, um evangelho longo, muito rico, um evangelho bastante, um texto bastante conhecido, né? Aquela história dos discípulos de Emaús, que caminhavam tristes, desanimados, abatidos, sem fé, sem esperança. Caminhavam em direção a Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Jesus os acompanha. Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. E Jesus até pergunta: O que vocês estão conversando aí? Eles param, olham para Jesus e dizem: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá esses dias? Jesus perguntou o que foi. Jesus, o Nazareno, responderam eles. Nós acreditamos nele, colocamos a nossa esperança nele. Nós pensávamos que ele era o Messias, mas já faz 3 dias que ele morreu. E aí o que Jesus vai dizer? Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Mas veja, meu povo, primeira coisa, Jesus
Antes da sua morte, quando estava com seus discípulos, ele já tinha anunciado por 3 vezes que ia morrer e que ia ressuscitar. Então, eles sabiam disso, mas não acreditaram. Outro fato aqui é que os próprios discípulos de Emaús, né, vão dizer assim: algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo, não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. E mesmo assim eles não acreditaram. Percebe, meu povo? Percebe? Veja, não basta alguém falar de Jesus. É pela pregação que se chega à fé. Mas veja, pela pregação, a pregação, ela, agida pelo Espírito, move, toca o nosso interior e nos leva à experiência com o ressuscitado. Nos leva à experiência com Jesus. Mas muitas vezes nós preferimos alimentar a tristeza, o desânimo, a incredulidade. Percebe qual é o problema aqui? Eu dizia, não basta alguém falar. É preciso encontrar-se com Jesus. E quando eu falo não basta alguém falar, porque, por exemplo, hoje em dia, quem nunca escutou falar de Jesus? Até os ateus, ou aquelas pessoas que se dizem ateias, já ouviram falar de Jesus e até estudam sobre Jesus, mas não chegaram à fé, não o conhecem. É disso que eu estou falando. Não o conhecem ainda. Porque é preciso fazer uma experiência com o Senhor. Né? Experiência, claro, que é necessário a pregação da palavra. Jesus vai fazer isso, diz aqui o Evangelho. Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Pregação, querigma, explicando as Escrituras. Mas até então, não chegaram ao conhecimento de Jesus ali ainda. O coração já estava ardendo. Mas veja, quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia passar adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. Era muito perigoso seguir caminho, seguir viagem sozinho por aquelas estradas. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Olha só. Eles reconheceram Jesus e Jesus desapareceu da frente deles. Olha que maravilha. Dois elementos fundamentais para a nossa fé e para a nossa experiência com Jesus ressuscitado: a palavra de Deus e a Eucaristia. Foi no partir do pão, na Eucaristia, que eles, já alimentados pela palavra, reconheceram Jesus. E Jesus desapareceu, porque agora eles têm a presença eucarística neles. Olha que maravilha, meu povo. Nós somos felizes. Por isso que na Santa Missa o padre diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. É o que está lá no livro do Apocalipse. Nós somos felizes. Felizes todas as vezes que participamos da Santa Missa, que participamos da Santa Eucaristia, quando escutamos a palavra de Deus, que aquece o nosso coração e vemos e comungamos o corpo de Cristo. Veja, em cada Santa Missa há uma oportunidade especial para fazermos a experiência com o ressuscitado. Por isso que a Santa Missa é um lugar onde se renova a fé, onde se renova a esperança, onde se renova o ânimo, onde a tristeza é transformada em alegria. Por quê? Porque nós encontramos o Senhor. Vá à missa, participe da missa, ame a Eucaristia, escute a palavra de Deus, liturgia da palavra, liturgia eucarística. Viva a Santa Missa. Como você tem vivenciado a Santa Missa? Pense nisso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.